As palavras de Jesus de Nazaré têm ressoado com um poder transformador, guiando incontáveis almas ao longo dos séculos. Entre seus ensinamentos mais profundos, destaca-se o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse não é apenas um princípio, é o alicerce da fé cristã, o eixo em torno do qual gira uma vida plena e significativa. Por meio de suas palavras e exemplos, Jesus não apenas nos ensinou a importância desse amor, mas também demonstrou como ele deve ser o núcleo de nossa existência e a base de todas as nossas relações e decisões. Naquela época, cercado por seus discípulos e uma multidão que buscava respostas, Jesus elevou esse mandamento, destacando-o acima dos outros. Na sociedade judaica da época, a lei era mais do que um conjunto de normas. Era o guia da vida diária, e amar a Deus acima de todas as coisas era o pilar que sustentaria tudo o mais. Este ensinamento não era novo, mas a forma como Jesus o enfatizou, com tanta clareza e paixão, era um chamado aos seus seguidores para revisarem suas prioridades e redefinirem o que realmente conta em seus corações. Refletimos pessoalmente. O que significa realmente amar a Deus acima de todas as coisas em nossa vida cotidiana? Não se trata apenas de palavras que repetimos, mas de decisões que tomamos todos os dias. Cada ação, cada pensamento, cada decisão pode ser um reflexo deste mandamento. Desde a forma como administramos nosso tempo, até como interagimos com os outros. Cada aspecto de nossa vida pode ser uma expressão do nosso amor a Deus. Neste vídeo, convido você a descobrir como esse profundo mandamento pode revolucionar sua vida diária. Querido ouvinte, convido você a se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube o notifique quando subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. O amor a Deus como o mandamento mais importante. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Imagine por um momento estar nos tempos de Jesus, ouvindo suas palavras cheias de sabedoria e compaixão. Diante de uma multidão ansiosa por aprender, Jesus proclama que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Este é o fundamento de nossa fé, o pilar sobre o qual toda a nossa vida espiritual é construída. É uma declaração poderosa que redefine nossa relação com o divino e nos chama a uma devoção total e absoluta. Jesus não introduz uma ideia nova, mas cita e redefine o Shema, uma oração central na tradição judaica encontrada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ao fazer isso, Jesus não apenas reafirma a importância deste ensinamento antigo, mas o eleva, convidando-nos a uma relação de total devoção e amor absoluto por Deus. É um chamado para amar a Deus não apenas como um ato de obediência, mas com uma entrega que envolve cada aspecto do nosso ser. Quando Jesus nos exorta a amar a Deus com todo o nosso coração, Ele está pedindo uma entrega emocional sincera e profunda. O coração, na cultura hebraica, é o centro da vida e das emoções. É de onde emanam nossos sentimentos, desejos e paixões. Amar a Deus com todo o coração significa alinhar esses sentimentos e desejos com a vontade divina, purificando nossas paixões e direcionando-as para Ele. É um amor que transforma, que nos convida a viver com uma autenticidade emocional que reflete nossa devoção a Deus. Mas o amor a Deus não se limita ao coração. Jesus também nos chama a amar a Deus com toda a nossa alma. No original grego, alma é psique, que se refere à essência mesma da nossa pessoa. É um chamado para consagrar nossa vida espiritual e identidade completa a Deus. Isso inclui nossos valores, crenças e integridade moral. Amar a Deus com toda a nossa alma significa refletir nossa fé em todos os aspectos de nossa existência, integrando nossa espiritualidade em cada ação e decisão que tomamos.
E ainda mais, Jesus nos diz que devemos amar a Deus com toda a nossa mente. Isso destaca a importância do amor a nível intelectual. Ele nos convida a usar nossas capacidades intelectuais e nossa razão para compreender a Deus. Implica um estudo profundo das Escrituras e uma reflexão contínua sobre a natureza divina. É um chamado para aplicar a verdade divina em nossa vida cotidiana, buscando sempre um entendimento mais profundo e uma relação mais íntima com Deus. É um amor que nos desafia a crescer intelectualmente e aprofundar em nossa fé. Este mandamento, segundo Jesus, é o primeiro e o maior de todos. É preeminente sobre todos os outros mandamentos e ensinamentos. Todas as leis e ensinamentos derivam deste mandamento primordial. Sem esse amor fundamental, nossas ações perdem seu verdadeiro propósito e sentido. É o amor que dá vida e significado a tudo o que fazemos como cristãos. Então, quais são as implicações disso para a nossa vida cristã? Ele nos chama a integrar nossas emoções, nossa espiritualidade e nosso intelecto em um amor total e completo a Deus. É um chamado para uma devoção que abrange todas as áreas de nossa vida. Esta devoção é a base para entender e praticar todos os outros mandamentos. É um amor que nos transforma e nos guia em cada aspecto de nossa vida. Jesus conecta esse ensinamento com a rica tradição judaica através da citação do Shema, mas também o reinterpreta para oferecer uma nova compreensão de nossa relação com Deus. Ele nos convida a um amor que é holístico, que abrange todas as facetas de nosso ser, emocional, espiritual e intelectual. É um amor que promove um equilíbrio entre a fé, a razão e a experiência em nossa vida religiosa. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento que nos chama para uma vida de total devoção e entrega. É um amor que transforma nosso coração, nossa alma e nossa mente, guiando-nos a viver uma vida plena e significativa. Assim, todos os dias, podemos refletir esse amor em nossas ações e decisões, vivendo uma fé que é profunda, autêntica e cheia de propósito. Número 2. Amor a Deus e ao próximo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Hoje vamos aprofundar uma das ensinamentos mais poderosos de Jesus, uma lição que une 2 mandamentos em um só e nos desafia a viver uma vida de amor total. Em Lucas 10, 27, Jesus combina o amor a Deus com o amor ao próximo e, ao fazer isso, nos mostra que esses mandamentos estão intrinsecamente conectados. Não podemos amar a Deus plenamente sem amar também o nosso próximo. Este é o fundamento de nossa fé e de nossas ações. Jesus nos chama a amar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus com toda a nossa alma e também amar a Deus com todas as nossas forças. Esse amor se reflete em nossas obras, na forma como vivemos nossa fé de maneira tangível e visível. É um amor que nos impulsiona a colocar nossa fé em prática em cada aspecto de nossa vida cotidiana. E não podemos esquecer a mente. Jesus nos diz que devemos amar a Deus com toda a nossa mente. Mas é aqui que o ensinamento de Jesus se torna ainda mais desafiador e belo. Ele não nos chama apenas a amar a Deus com todo o nosso ser, mas também nos insta a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o duplo mandamento do amor. Amar o próximo implica tratar os outros com o mesmo respeito, cuidado e consideração que damos a nós mesmos. É um amor que se manifesta em ações concretas, empatia e cuidado pelo bem-estar alheio. Jesus nos lembra que todos somos criados à imagem de Deus e, portanto, devemos estender o mesmo nível de compaixão, justiça e bondade aos outros. A interconexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo é clara. Esses mandamentos não são separáveis na vida do crente. O amor ao próximo é uma extensão natural do amor a Deus. Demonstramos nosso amor a Deus através de nossas ações em relação aos outros. Quando amamos o próximo, estamos refletindo o amor divino no mundo, tornando visível o reino de Deus através de nossos atos de bondade e justiça.
As implicações desses mandamentos para a nossa vida cristã são profundas. Eles nos chamam a uma devoção integral que abrange tanto a Deus quanto ao próximo. Este é o fundamento de uma vida de fé ativa e comprometida. Nos desafiam a viver de maneira que nossas ações reflitam nossa fé, integrando nossas emoções, espiritualidade, intelecto e ações em uma vida de adoração contínua. De uma perspectiva teológica e ética, Jesus funde a tradição judaica do amor a Deus com a ênfase cristã no amor ao próximo. Ele nos dá uma base ética sólida para nossas relações humanas, fundamentada no amor divino. Este é o chamado para viver uma vida de amor total, um amor que transforma cada aspecto de nossa existência e nos guia a viver plenamente no propósito de Deus. Número 3. Amor a Jesus e a obediência aos seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Se você realmente ama a Jesus, isso vai se refletir em como vive sua vida. Em João 14:15, Jesus diz: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Isso significa que o amor verdadeiro a Jesus não é apenas dizer "eu te amo", mas demonstrá-lo com nossas ações. A obediência aos seus mandamentos é uma expressão tangível desse amor. É fácil dizer que amamos alguém, mas quando nossas ações refletem esse amor, então realmente estamos mostrando o quão profundo e sincero ele é. O amor a Jesus não é apenas um sentimento ou uma declaração verbal. É um amor profundo e comprometido que se reflete em nosso estilo de vida. Quando amamos alguém de verdade, queremos fazer o que agrada a essa pessoa. Estamos dispostos a submeter nossa própria vontade à dela. Assim é o amor a Jesus. Ele nos leva a viver de uma maneira que honra e reflete seus ensinamentos. Esse tipo de amor transforma cada aspecto de nossa vida, guiando-nos a viver de acordo com sua vontade. Obedecer aos mandamentos de Jesus é viver uma vida de fidelidade e dedicação aos seus ensinamentos. Seus mandamentos não são fardos pesados, mas guias para uma vida plena e significativa. Ao segui-los, estamos alinhando nossa vida com a vontade de Deus, e através desse processo somos transformados por seu amor e graça. É uma jornada contínua de transformação interior, onde cada passo de obediência nos aproxima mais da imagem de Cristo. Nosso amor por Jesus é uma resposta ao seu amor sacrificial por nós. Ele nos amou primeiro, e nossa obediência é uma forma de responder a esse amor. Não o fazemos por obrigação, mas por gratidão e reverência a Ele. Quando realmente compreendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, nos sentimos motivados a seguir seus ensinamentos com um coração cheio de gratidão e devoção. A obediência a Jesus não deve ser vista como um fardo, mas como uma resposta ao amor de Jesus. Quando confiamos em sua sabedoria e orientação, estamos mostrando nossa fé nele. Acreditamos que seus mandamentos são para o nosso bem, e obedecendo a eles, estamos demonstrando nossa confiança de que seu caminho é o melhor para nós. É uma demonstração de fé e gratidão, uma forma de dizer: confio em você, Jesus. A transformação interior que experimentamos vai além do simples cumprimento externo de normas. É uma transformação guiada pelo Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. À medida que nos submetemos ao Espírito Santo, começamos a refletir cada vez mais o caráter de Cristo em nossa vida. Esse processo de transformação é contínuo, aprofundando nossa relação com Jesus e permitindo-nos viver de uma maneira que realmente o honra. No Evangelho de João, esse chamado à obediência está no contexto do discurso de despedida de Jesus. Ele promete enviar o Espírito Santo como guia e apoio para seus seguidores. A obediência, então, não é apenas uma questão de esforço humano, mas de colaboração com o Espírito Santo. É o Espírito quem nos dá a força e a sabedoria para viver segundo a vontade de Deus, transformando-nos de dentro para fora.
As implicações desse ensinamento para a nossa vida cristã são profundas. Ele nos chama a uma fé ativa e prática, onde o amor e a obediência estão integrados em nossa experiência diária. Não se trata apenas de acreditar em Jesus, mas de viver de acordo com seus ensinamentos. Essa integração do amor e da obediência nos leva a uma vida de devoção total, onde cada ação reflete nossa fé nele. A dimensão espiritual da obediência é fundamental. Não estamos sozinhos nesse caminho. O Espírito Santo nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, guiando-nos e transformando-nos continuamente. Esse processo de crescimento e aprofundamento em nossa relação com Jesus é um testemunho vivo de nossa fé e amor por Ele. Nos desafia a viver de maneira coerente com nossas crenças, permitindo que o amor e a graça de Deus transformem cada aspecto de nossa vida. Sob uma perspectiva teológica, a obediência é o fruto do amor, não uma condição para receber o amor de Deus. No Novo Pacto, a lei não está escrita em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Isso significa que nossa obediência flui naturalmente do amor que Deus colocou em nós. É uma resposta ao seu amor incondicional, refletindo a mudança que Ele operou em nossas vidas. Em última análise, amar e obedecer a Jesus é viver de uma maneira que honra e glorifica a Deus, demonstrando ao mundo a realidade de nossa fé. Número 4. Obediência aos mandamentos de Jesus e permanecer em seu amor. João capítulo 15, versículo 10. Permanecer no amor de Jesus é um dos temas mais profundos e significativos na vida cristã. Em João 15, 10, Jesus nos diz: "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor." Aqui, a obediência não é apenas uma ação, é a condição para viver em um relacionamento contínuo e dinâmico com Ele. Obedecer aos seus mandamentos é uma adesão fiel e constante aos seus ensinamentos, um compromisso profundo com sua vontade que vai além de uma mera formalidade. A natureza da obediência a Jesus é uma expressão autêntica de amor e devoção. Não se trata de cumprir uma lista de regras de maneira superficial, mas de demonstrar um relacionamento genuíno e significativo com Ele. A obediência é um compromisso vital que nasce de um coração transformado por seu amor. Cada ato de obediência reflete nossa devoção e nosso desejo de viver conforme sua vontade. É uma resposta natural ao seu amor sacrificial, um testemunho de nossa fé e gratidão. O conceito de permanecer no amor de Jesus implica uma relação dinâmica e contínua. Não é algo estático, mas uma conexão constante e vital que se nutre e se aprofunda com a obediência. Permanecer em seu amor significa cultivar e fortalecer nossa relação com Ele dia após dia, através de nossas ações, pensamentos e decisões. É um convite a viver em comunhão constante com Jesus, permitindo que seu amor transforme cada aspecto de nossa vida. Jesus mesmo é o modelo perfeito de obediência. Sua relação com o Pai é o exemplo que devemos seguir. Jesus demonstrou uma obediência perfeita e completa à vontade do Pai, mostrando continuamente seu amor e fidelidade a Deus. Essa obediência não foi uma obrigação, mas uma expressão de seu profundo amor e compromisso. Ao seguir o exemplo de Jesus, aprendemos a importância da obediência em nossa relação com Deus e como isso nos permite viver em seu amor. O paralelo entre a relação de Jesus com o Pai e nossa relação com Jesus estabelece um padrão claro para os crentes. Assim como Jesus obedeceu ao Pai e permaneceu em seu amor, somos chamados a obedecer a Jesus e permanecer em seu amor. Essa obediência é essencial para nossa relação com Deus, pois reflete nossa disposição em seguir sua vontade e viver de acordo com seus ensinamentos. É um chamado a viver uma vida de devoção total, onde cada ação e decisão é guiada por nosso amor a Jesus. Obedecer a Jesus não é uma obrigação legalista, é uma resposta amorosa ao seu sacrifício.
é um reflexo de nossa gratidão e desejo de comunhão com Ele. A obediência nos transforma e nos conforma à imagem de Cristo, permitindo-nos experimentar seu amor de maneira mais profunda e significativa. É uma relação bidirecional, onde nosso amor se expressa em obediência e, através dessa obediência, experimentamos o amor de Jesus de maneira mais plena. No contexto do discurso da videira verdadeira, Jesus prepara seus discípulos para sua partida, assegurando-lhes que seu amor e sua presença continuarão com eles através do Espírito Santo. Esse discurso destaca a importância da obediência como meio para permanecer em seu amor e manter a conexão com Ele. A obediência não só garante a continuidade de nossa relação com Jesus, mas também nos oferece conforto e segurança em sua presença constante. As implicações para a nossa vida cristã são profundas. Elas nos oferecem conforto e a garantia de que Jesus está sempre conosco. Nos chamam a uma vida de obediência como expressão de nosso amor por Ele. Essa obediência é a chave para um relacionamento duradouro e profundo com Cristo. Ao viver de acordo com seus mandamentos, não só permanecemos em seu amor, mas também permitimos que seu amor transforme nossas vidas, levando-nos a uma experiência mais rica e significativa de sua presença. A dimensão espiritual da obediência é essencial. Através da obediência, experimentamos o amor de Jesus de maneira mais plena. É um meio para aprofundar nossa relação com Ele, permitindo que seu amor nos capacite a obedecer aos seus mandamentos. A obediência nos fortalece espiritualmente, nos guia em nosso caminhar com Cristo e nos permite viver uma vida que reflete seu amor e sua graça. Permanecer no amor de Jesus, através da obediência, é um chamado a viver de uma maneira que honra e glorifica a Deus. É um convite a uma relação mais profunda e significativa com Jesus, onde cada ato de obediência nos aproxima mais dele e nos transforma à sua imagem. Ao viver em seu amor, encontramos a verdadeira plenitude e propósito em nossa vida cristã. Essa obediência nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé e esperança, sabendo que estamos sempre sustentados pelo amor incondicional de Jesus. Número 5. O reino de Deus e sua justiça e a promessa de provisão divina. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça é um convite a reorientar nossas prioridades. Jesus nos chama a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a focar nas questões espirituais em vez das preocupações materiais. Isso não significa que as necessidades materiais não sejam importantes, mas que nosso foco principal deve estar na vontade e no propósito de Deus em nossas vidas. Colocar a vontade de Deus no centro de nossa vida significa viver de acordo com os princípios do reino. Princípios como justiça, misericórdia, humildade e amor. Esses valores não são apenas ideais abstratos, mas sim guias práticas para como devemos viver a cada dia. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente na qual participamos ativamente ao seguir os ensinamentos de Jesus e ao nos envolver em sua missão no mundo. Buscar a justiça de Deus implica muito mais do que uma retidão pessoal. É um chamado para a justiça social. Trata-se de defender e promover o que é correto, lutar contra a injustiça e agir com integridade, compaixão e equidade. Isso pode significar tomar posições difíceis ou fazer sacrifícios, mas é uma parte integral de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus nos promete que, se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso se refere às nossas necessidades materiais básicas: comida, roupa, abrigo. Não é uma garantia de riqueza, mas uma segurança de que Deus cuidará de nós. É um chamado a confiar na provisão divina e a nos libertar da ansiedade e preocupação excessiva com o material.
Quando confiamos na provisão de Deus, podemos nos libertar da ansiedade. Não significa que não devemos trabalhar ou planejar para o futuro, mas que não devemos nos preocupar em excesso. Podemos focar em viver de acordo com os valores do reino, sabendo que Deus cuidará de nossas necessidades. Essa confiança nos permite viver com mais liberdade e alegria, sabendo que estamos nas mãos de um Pai amoroso. Aplicar este ensinamento em nossa vida diária implica tomar decisões que reflitam a prioridade do reino de Deus. Isso inclui como usamos nosso tempo, talentos e recursos. Estamos investindo em coisas que têm valor eterno ou gastando nossa energia em coisas temporais. Também implica como tratamos os outros e como participamos em nossa comunidade. Cada ação pode ser uma oportunidade para refletir o amor e a justiça de Deus. O contexto deste ensinamento no Sermão do Monte é crucial. Jesus fala para não nos preocuparmos com nossas necessidades diárias, usando o exemplo de como Deus cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de nós. Esse contraste nos convida a confiar no cuidado de Deus e a não nos deixar consumir pela ansiedade. Para a nossa vida cristã, este ensinamento tem implicações profundas. Nos chama a viver de uma maneira que testemunhe o amor e a justiça de Deus. Nos convida a alinhar nossas vidas com a vontade de nosso Pai Celestial, demonstrando através de nossas ações que confiamos em sua provisão e que valorizamos seu reino acima de todas as coisas. A dimensão espiritual dessa confiança em Deus como provedor é fundamental. Reconhecer Deus como nosso provedor nos leva a nos deleitar em sua provisão, a ver cada bênção como um presente de seu amor e cuidado. Essa atitude de gratidão e dependência nos aproxima mais de Deus e fortalece nossa fé. De uma perspectiva teológica, buscar o reino de Deus e sua justiça implica um equilíbrio entre nossa responsabilidade humana e a providência divina. Devemos fazer nossa parte, mas também confiar que Deus fará a sua. Essa integração de fé e vida cotidiana nos ajuda a viver de uma maneira coerente com nossas crenças, demonstrando que nossa fé não é apenas teoria, mas uma realidade viva e ativa em cada aspecto de nossa vida. Número 6. Obediência à vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Não é suficiente simplesmente dizer Senhor, Senhor. As palavras por si só não nos abrem as portas do reino dos céus. Jesus deixa claro em Mateus 7:21 que não basta reconhecer sua autoridade verbalmente. Não podemos apenas repetir Senhor, Senhor e esperar que isso seja suficiente. Em seu contexto cultural, repetir algo 2 vezes era uma forma de ênfase, uma declaração de devoção. Mas Jesus nos adverte que uma profissão verbal sem uma vida de obediência à vontade do Pai não é suficiente. O que realmente importa é fazer a vontade do Pai. Jesus enfatiza a ação e a obediência concreta. Entrar no reino dos céus não se trata apenas de palavras, é sobre viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Isso implica uma transformação genuína do nosso coração e ações. Não podemos nos conformar com uma fé superficial que não se reflete em nossa vida diária. Devemos buscar uma fé autêntica, medida por nossas ações e não apenas por nossas palavras. Jesus critica a hipocrisia e a religiosidade superficial. Não se trata apenas de dizer as coisas corretas ou seguir certos rituais. A fé autêntica se mede por nossas ações. É um chamado para uma transformação do coração e da vida. Não podemos ser hipócritas, dizendo uma coisa e fazendo outra. Nossa vida deve refletir nossa fé de maneira integral. Devemos viver segundo os mandamentos e princípios revelados por Deus, incluindo os ensinamentos de Jesus sobre justiça, misericórdia, humildade e amor. Viver segundo a vontade do Pai implica uma aplicação prática dos ensinamentos de Jesus em nossa vida diária. Não se trata apenas de conceitos teóricos ou crenças abstratas.
Devemos levar esses ensinamentos à prática em nossas decisões e ações diárias. A obediência a Deus é uma resposta de amor e devoção, não mero legalismo. É um sinal de uma relação genuína e viva com Deus. Buscamos ativamente conhecer e fazer a vontade de Deus, não porque temos que fazê-lo, mas porque queremos fazê-lo. O contexto deste ensinamento no Sermão do Monte é significativo. Jesus culmina uma série de ensinamentos éticos e morais radicais, com este chamado à reflexão sobre a autenticidade da nossa fé. Nos desafia a ir além de uma fé superficial e a entrar em uma relação de obediência e compromisso com Deus. Não podemos ficar na superfície. Devemos aprofundar nossa fé e viver de acordo com ela de maneira integral. As implicações para a nossa vida cristã são profundas. Devemos alinhar nossa profissão de fé com nossas ações. Não podemos dizer que acreditamos em Jesus e depois viver de uma maneira que contradiga seus ensinamentos. Nossa fé deve ser ativa e transformadora. Não se trata apenas de crer em Jesus, mas de segui-lo de maneira concreta e prática. De uma perspectiva teológica, este versículo nos ensina sobre o equilíbrio entre fé e obras na vida cristã. A graça de Deus é fundamental, mas também temos uma responsabilidade humana. Devemos responder à graça de Deus com uma vida de obediência e devoção. A salvação não é apenas uma questão de palavras, implica uma transformação integral da nossa vida. Devemos viver de maneira que reflita nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Este chamado a uma fé autêntica e transformadora nos desafia a examinar nossa própria vida. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Nossas ações refletem nossa profissão de fé? Devemos buscar uma relação genuína com Deus, uma relação que se reflete em nossas ações diárias. Isso nos leva a uma vida de obediência, amor e devoção, vivendo de maneira que honra e glorifica a Deus. Número 7. A verdadeira adoração segundo Jesus. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Hoje, quero falar com você sobre a verdadeira natureza da adoração segundo Jesus em João 4, 23 e 24. Jesus menciona uma mudança iminente e presente quando diz: "A hora vem e já é". Isso marca uma transição fundamental na forma de adorar. Não se trata mais de ir a um lugar específico para adorar. A adoração agora se concentra em algo muito mais profundo: o Espírito e a verdade. Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não estamos falando de uma adoração superficial ou meramente ritualista. Trata-se de uma conexão autêntica e genuína com Deus, uma relação pessoal que vai além do que fazemos ou onde o fazemos. É uma adoração que surge do coração e da alma, impulsionada pelo Espírito Santo. Não está limitada por localizações físicas ou rituais externos, mas transcende todas as formas e chega ao mais profundo de nosso ser. Adorar em espírito significa que nossa adoração deve brotar do mais profundo de nós mesmos. Não se trata de cumprir um ritual ou estar em um lugar específico, mas de uma atitude interna de reverência e amor por Deus. Esta adoração é impulsionada pelo Espírito Santo, que nos guia e nos inspira a adorar de uma maneira que agrada a Deus. É uma adoração sem limites, que pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. A adoração em verdade, por outro lado, baseia-se na revelação de Deus e seu caráter. É conforme a verdade revelada nas Escrituras e na pessoa de Jesus. Adorar em verdade significa ter uma compreensão correta de quem é Deus e qual é a sua vontade. Não podemos adorar a Deus de uma maneira que lhe agrada se não o conhecemos realmente. Por isso, nossa adoração deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus.
Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele deseja uma relação íntima e autêntica conosco, ansioso por uma adoração sincera e transformadora. Isso revela o coração de Deus. Não se contenta com uma adoração superficial, mas busca uma conexão profunda com seus filhos. Deus é espírito, o que significa que sua natureza não é material e transcende nossas limitações físicas. Não está limitado por espaço físico ou construções humanas, o que nos permite adorar em qualquer lugar e momento. Adorar em espírito e em verdade não é opcional, é essencial. Requer uma transformação interna e uma compreensão correta de Deus. Não podemos nos conformar com uma adoração que apenas raspa a superfície. Devemos buscar uma adoração que mude nossa vida de dentro para fora. Essa adoração implica superar barreiras geográficas e culturais, enfatizando a atitude interna sobre os rituais externos. Não importa onde você esteja, pode adorar a Deus plenamente. O contexto deste diálogo é crucial. Jesus está falando com a mulher samaritana, abordando as diferenças religiosas entre judeus e samaritanos. Neste encontro, Jesus revela uma nova forma de adoração que é universal. Não importa seu contexto cultural ou religioso, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta mensagem é radical e transformadora, abrindo as portas para uma adoração que une todos os crentes. De uma perspectiva cristológica, Jesus é o revelador da verdadeira natureza de Deus. Ele estabelece um novo pacto entre Deus e a humanidade, convidando-nos a adorar de uma maneira que reflete plenamente o coração de Deus. Jesus nos mostra que a adoração não é apenas um ato religioso, mas uma vida vivida em relação íntima com o Pai. Ao seguir Jesus, somos chamados a essa adoração autêntica que transforma cada aspecto de nossa vida. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa que nossa adoração deve ser uma resposta sincera e transformadora ao amor de Deus. Não se trata de cumprir rituais ou estar em um lugar específico. Trata-se de abrir nosso coração a Deus, permitir que seu Espírito nos guie e adorar com uma compreensão correta de quem Ele é. Por isso, encorajo você a examinar sua própria adoração. Está centrada no Espírito e na verdade? Reflete uma relação autêntica com Deus? Pois no final das contas, é isso que realmente importa. Adorar a Deus em espírito e em verdade nos leva a uma vida plena e transformada, uma vida que reflete o amor e a verdade de nosso Criador. Número 8. O mandamento de Jesus de amar uns aos outros como Ele nos amou. João, capítulo 15, versículo 12. Vamos mergulhar em um dos mandamentos mais profundos e transformadores que Jesus nos deixou. Amar uns aos outros como Ele nos amou, conforme João 15, 12. Jesus proferiu este mandamento durante seu discurso de despedida, um momento carregado de significados e emoções. Imagine os discípulos, sabendo que seu mestre estava prestes a partir, recebendo essas instruções cruciais para a vida após a ascensão. Jesus eleva o amor à categoria de um mandamento essencial, tornando-o a base sobre a qual a comunidade cristã é construída. Este mandamento de amor não é uma sugestão, é uma característica distintiva dos seguidores de Jesus. É uma obrigação fundamental que define a essência da comunidade cristã. Somos chamados a um amor recíproco e mútuo, criando uma comunidade unida e solidária. Este amor não é opcional, é o fundamento que sustenta nossa fé e nosso testemunho. O padrão deste amor é o amor de Jesus. Quando Jesus diz, como eu vos amei, estabelece um modelo a ser seguido que é sacrificial, incondicional e abnegado. Pense em seu sacrifício na cruz, o ato de amor mais grande e puro. Este é o tipo de amor que somos chamados a emular. Não se trata de um amor superficial ou egoísta, mas de um amor disposto a dar tudo por bem dos outros. O amor cristão tem várias dimensões que o tornam completo e transformador. Primeiro está o sacrifício.
Amar como Jesus implica estar disposto a colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, manifestando-se em atos cotidianos e em situações extremas. Este tipo de amor se demonstra em pequenas ações diárias, mas também em grandes sacrifícios quando necessário. Depois, há a incondicionalidade. Amar sem condições significa aceitar os outros como são, estendendo graça e misericórdia em todas as circunstâncias. Não é um amor que depende do que recebemos em troca, mas um amor que se dá livremente, refletindo a graça que recebemos de Deus. O serviço é outra dimensão essencial do amor cristão. Jesus nos ensinou a adotar uma atitude de humildade, buscando ativamente oportunidades para ajudar e apoiar os outros. Este amor se manifesta em atos de serviço desinteressado, seguindo o exemplo de Jesus que veio para servir e não para ser servido. O perdão é crucial neste tipo de amor. Somos chamados a perdoar ofensas e feridas, buscando sempre a reconciliação e a restauração em nossas relações. O perdão não é fácil, mas é essencial para manter a unidade e o amor dentro da comunidade cristã. A fidelidade é outro aspecto importante. Nosso amor deve ser constante e leal, não sujeito a flutuações. É um compromisso a longo prazo em nossas relações, refletindo a fidelidade de Deus para conosco. Este amor constante e fiel é uma base sólida sobre a qual podemos construir relacionamentos duradouros e significativos. Para a comunidade cristã, este amor é o selo distintivo dos discípulos de Jesus. É uma demonstração prática de nosso discipulado e a base para a unidade e o testemunho da Igreja. Quando amamos dessa maneira, estamos mostrando ao mundo quem somos e a quem seguimos. Este amor tem o poder de transformar comunidades e mudar vidas. No Evangelho de João, este mandamento de amor está estreitamente conectado com João 13:35, onde Jesus diz que o amor é o identificador de seus discípulos. Faz parte dos últimos ensinamentos de Jesus aos seus seguidores, sublinhando sua importância. Não é apenas mais um ensinamento, é o coração do que significa seguir a Jesus. Para os crentes, este mandamento é um desafio prático diário. Nos chama a aplicar o amor sacrificial em nossas relações, transformando nossa comunidade através do amor mútuo. Não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo que nos capacita a amar como Jesus. De uma perspectiva teológica, este amor é um reflexo do amor de Deus em nossas relações humanas. É uma manifestação visível do caráter de Cristo em nós. Quando amamos como Jesus, mostramos ao mundo o amor de Deus de maneira tangível. Este amor transforma não apenas nossas vidas, mas também aqueles ao nosso redor, criando um testemunho poderoso da graça e do amor de Deus. Então pergunte-se, como você pode hoje amar como Jesus amou? Como você pode refletir esse amor sacrificial, incondicional, servicial, perdoador e fiel em suas relações? Porque no final das contas, esse amor é o que realmente mostra quem somos e a quem seguimos. É o amor que transforma, une e dá testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Número 9, a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna, segundo João 17, versículo 3, é muito mais do que simplesmente existir para sempre. É uma qualidade de vida que começa aqui e agora, estendendo-se por toda a eternidade. Não se trata apenas de uma duração interminável, mas de uma vida plena, rica e abundante. Essa vida está em uma relação íntima e contínua com Deus. É algo que podemos experimentar já neste momento se conhecermos a Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente saber coisas sobre Ele ou ter um conhecimento teórico. Trata-se de uma relação pessoal e experiencial. Esta relação se baseia na intimidade, confiança e comunhão com Deus. Quando realmente conhecemos a Deus, nossa vida se transforma. Nosso caráter muda, nossos valores se alinham com os de Deus e nossas ações refletem seu amor e justiça.
Viver nesta relação contínua de amor, obediência e dependência de Deus é o que define a vida eterna. Deus é o único Deus verdadeiro, o que sublinha sua exclusividade e singularidade. Isso contrasta fortemente com os deuses falsos e ídolos que frequentemente buscamos. É fundamental para nossa fé cristã entender e viver essa realidade. Fidelidade absoluta a Deus significa rejeitar qualquer forma de idolatria ou desvio espiritual. Nossa vida eterna se baseia nessa exclusividade e lealdade a Deus. Sem essa fidelidade não podemos experimentar a verdadeira vida eterna. Conhecer a Jesus Cristo é essencial para ter a vida eterna. Jesus é a revelação plena e definitiva de Deus. Quando conhecemos Jesus, conhecemos a Deus. Jesus é a encarnação de Deus, e através de sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição, ele nos revela o caráter, a vontade e o amor de Deus. Ter um relacionamento com Jesus é indispensável para experimentar a vida eterna. Não podemos separar o conhecimento de Deus do conhecimento de Jesus. Ambos são inseparáveis e essenciais para a nossa fé. A missão de Jesus é clara. Ele foi enviado pelo Pai, não veio por iniciativa própria. Seu propósito era revelar Deus e oferecer salvação à humanidade. Jesus atua como mediador entre Deus e nós. Aceitar sua obra redentora é parte integral de conhecê-lo e experimentar a vida eterna. Reconhecer Jesus como o Messias e Salvador e confiar em seu sacrifício para a redenção de nossos pecados é crucial para receber essa vida eterna. Não podemos alcançá-la por nossos próprios méritos. Precisamos da obra redentora de Jesus. Conhecer a Deus é um processo contínuo e dinâmico, não é um evento único que acontece uma vez e termina. Envolve uma busca e crescimento constantes. Esta relação se aprofunda através da oração, leitura das Escrituras, adoração e obediência. Não podemos esperar conhecer a Deus de maneira profunda sem nos dedicarmos a essas práticas. A busca constante por conhecer a Deus é essencial para a vida eterna. É uma jornada que dura toda a vida e além, onde a cada dia podemos conhecer mais e mais o nosso Criador. No contexto da oração sacerdotal de Jesus, em João 17, vemos que ele ora por seus discípulos e pelos futuros crentes. Jesus intercede para que todos experimentem a vida eterna. Pede que tenhamos uma relação genuína com Deus e com Ele. Jesus também ora pela unidade dos crentes, que estejamos unidos entre nós, com Ele e com o Pai. Essa unidade é um reflexo da unidade divina e deve se manifestar em nossas vidas e comunidades. Quando vivemos nessa unidade, mostramos ao mundo o amor e a verdade de Deus. Portanto, a vida eterna, segundo Jesus, é muito mais do que uma promessa futura. É uma realidade presente que se vive através de uma relação íntima com Deus e com Jesus. É uma vida transformada e transformadora, rica em amor, conhecimento e comunhão com o Criador. Como podemos hoje aprofundar nosso conhecimento de Deus? Que passos podemos dar para viver mais plenamente essa vida eterna aqui e agora? A resposta está em buscar a Deus com todo o nosso coração, viver em sua verdade e manter uma relação contínua e dinâmica com Ele. Ao fazer isso, experimentaremos a plenitude da vida eterna que Jesus nos oferece. Número 10. Amor a Cristo sobre as relações familiares. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Observe bem o que Jesus nos diz em Mateus 10, 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa que devemos amar menos a nossa família, mas sim que devemos amar mais a Cristo. É um chamado para avaliarmos nossas prioridades e lealdades. A centralidade de Jesus em nossas vidas é absoluta. Sua autoridade e preeminência não devem ser questionadas. Este é o custo do discipulado. Jesus nos apresenta um ensino radical sobre a natureza exigente da lealdade a Ele.
Isso pode até preparar o caminho para conflitos familiares, devido ao nosso compromisso com Cristo. Mas essa disposição para se sacrificar e sofrer por causa de Jesus é uma parte essencial de segui-lo. Reordenar nossas prioridades de maneira que reflitam a preeminência de Cristo é fundamental para ser digno dele. Ser digno de Jesus está vinculado à nossa fidelidade e compromisso total. Isso significa reconhecer seu senhorio em todas as áreas de nossa vida. Cristo deve ser o centro de nossa vida espiritual. Esse tipo de compromisso exige uma disposição para sacrificar tudo pelo Evangelho. É uma transformação do coração, reorientando nossos valores e desejos para uma vida centrada na vontade de Deus. Amar a Jesus não só muda a forma como vivemos, mas também age como um catalisador para a mudança pessoal. Esse amor reorienta nossos desejos e prioridades, afetando todos os aspectos de nossa existência. Quando Cristo é o centro, nossa vida reflete seu amor e verdade em cada ação e decisão que tomamos. No contexto do chamado ao discipulado, Jesus estava preparando seus discípulos para a missão de proclamar o reino de Deus. Ele os advertia sobre a possível oposição e rejeição, até mesmo dentro de suas próprias famílias. Esse chamado para seguir a Jesus envolve seriedade e compromisso profundos. Não é algo a ser levado levianamente. O impacto nas relações familiares pode ser significativo. O amor familiar é uma emoção natural e profunda, mas o Evangelho desafia as normas sociais e as expectativas tradicionais. Isso pode ser uma fonte de tensão entre nossa fé e nossos laços familiares. No entanto, Jesus nos chama a ter uma nova perspectiva sobre nossas relações interpessoais à luz do Evangelho. Para nós, como crentes, isso significa um chamado para uma devoção total a Cristo. Precisamos avaliar constantemente nossas lealdades pessoais e estar dispostos a viver de uma maneira que testifique do senhorio de Cristo. Isso pode significar enfrentar dificuldades e oposição por causa da nossa fé, mas é um desafio que devemos aceitar com coragem e fé. No Evangelho de Mateus, esse ensinamento faz parte das instruções de Jesus sobre o discipulado. Está conectado com o tema da missão e o propósito do seguidor de Cristo. Reflete a radicalidade da mensagem de Jesus e a preparação dos discípulos para sua futura labor evangelístico. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Devemos nos perguntar constantemente se nossas ações e decisões refletem nossa lealdade a Cristo. Estamos colocando Jesus em primeiro lugar, até mesmo acima de nossos relacionamentos mais queridos? Este é um desafio constante, mas é o caminho para ser verdadeiramente digno de ser chamado discípulo de Jesus. A cada dia, temos a oportunidade de mostrar nosso amor e devoção a Cristo através de nossas ações e decisões. Isso não significa que devemos abandonar nossas famílias, mas sim que devemos colocar Cristo no centro, permitindo que seu amor guie todos os nossos relacionamentos. É uma vida de sacrifício, amor e compromisso, mas é uma vida cheia de propósito e significado no reino de Deus. Você está disposto a aceitar esse desafio e seguir a Jesus com todo o seu coração? Número 11. Ser discípulo de Jesus requer um amor e uma lealdade. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Você sabe, seguir a Jesus não é um caminho fácil nem uma decisão que deve ser tomada de forma leviana. Em Lucas 14, 26, Jesus diz algo realmente forte. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas espere, a palavra aborrecer aqui não significa odiar no sentido literal. No contexto semítico, ela é usada para indicar uma preferência muito maior por uma coisa em relação à outra. Jesus não está nos chamando a odiar nossa família, mas a amá-lo acima de tudo. O que Jesus está fazendo é usar uma hipérbole
para enfatizar a seriedade e o compromisso total que é necessário para ser seu verdadeiro discípulo. Imagine isto: seu amor e lealdade a Jesus devem ser tão profundos que, em comparação, qualquer outra lealdade parece insignificante. Não é que você ame menos sua família, mas que ame mais a Cristo. Esse ensino radical pode implicar conflitos e sacrifícios em seus relacionamentos mais próximos. Ser discípulo de Jesus significa estar disposto a colocá-lo no centro absoluto de sua vida, acima de qualquer outra coisa. Agora pense nisso. Jesus também diz que devemos amá-lo mais do que a nossa própria vida. Isso amplia ainda mais o compromisso exigido. Ser seu discípulo significa estar disposto a sacrificar sua própria vida e desejos por sua causa. É um chamado a uma autonegação radical, onde sua identidade e bem-estar estão subordinados à missão e causa de Cristo. Não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação profunda do coração e uma reorientação dos seus valores. Jesus falava a uma multidão sobre o custo do discipulado. Ele queria que soubessem que segui-lo não era uma decisão fácil nem superficial. É um chamado para viver uma vida contracultural, onde a lealdade a Jesus supera qualquer outra lealdade, até mesmo a familiar e social. Esse tipo de vida reflete os valores do reino de Deus, que muitas vezes vão contra as normas sociais e culturais. Viver de acordo com esses valores significa amar e servir os outros, até mesmo os inimigos, de uma forma que transcende as expectativas humanas tradicionais. Colocar Jesus acima de tudo também significa viver uma vida que reflete seu amor e justiça. A lealdade suprema a Jesus nos permite viver de acordo com uma ética e uma missão que vão além das obrigações humanas. É um desafio constante avaliar nossas prioridades e estar dispostos a fazer sacrifícios por sua causa. Não é fácil, mas é o caminho para uma vida cheia de propósito e significado no reino de Deus. Permita-me contar a história de José. José cresceu em uma família muito unida. Seus pais e irmãos eram seu mundo e ele estava sempre disposto a fazer tudo o que podia para ajudá-los. Mas quando José conheceu a Jesus, ele percebeu que havia algo mais importante que sua família: seu relacionamento com Deus. Os ensinamentos de Jesus o desafiaram a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, mesmo que isso significasse ir contra os desejos de sua família. No início, a família de José não ficou feliz com sua decisão de seguir a Jesus. Tentaram convencê-lo a mudar de ideia e até mesmo o ameaçaram com expulsão de casa. Mas José manteve-se firme em sua fé. Ele sabia que seu compromisso com Jesus exigia uma lealdade total, mesmo que isso significasse sacrificar seu conforto e segurança. Finalmente, sua firmeza na fé e seu amor por Jesus começaram a impactar sua família. Eles viram a transformação em sua vida e, com o tempo, alguns deles também começaram a seguir a Jesus. A história de José é um exemplo do que significa colocar Jesus acima de tudo. Não é fácil e muitas vezes envolve sacrifícios e conflitos, mas a recompensa é uma vida cheia de propósito e um relacionamento profundo com Deus. Jesus nos chama para uma devoção total, uma lealdade que supera qualquer outro relacionamento. Esse é o custo radical do discipulado, mas também é a chave para uma vida verdadeiramente transformada. Então, reflita sobre sua própria vida. Você está disposto a colocar Jesus no centro absoluto de sua existência? Está pronto para fazer os sacrifícios necessários para segui-lo plenamente? Lembre-se, seguir a Jesus é um chamado a uma vida de amor, sacrifício e transformação. É uma vida que, embora desafiadora, está cheia de propósito e significado no reino de Deus. Você está pronto para aceitar esse desafio? Número 12. A recompensa que Jesus tem para seus discípulos. Mateus capítulo 19, versículo 29. Jesus promete recompensas abundantes, tanto nesta vida quanto na eternidade, para aqueles que fazem sacrifícios por sua causa.
Em Mateus 19:29 ele diz: "E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou terras por meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna." Esse chamado à renúncia sublinha a natureza radical do discipulado cristão. Seguir a Jesus não é apenas uma decisão superficial, é uma dedicação total que pode exigir a renúncia de muitas coisas valiosas nesta vida. Quando Jesus fala sobre deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou terras, ele está se referindo a uma renúncia significativa. Isso não significa que devemos abandonar irresponsavelmente nossas responsabilidades, mas que devemos estar dispostos a colocar Jesus em primeiro lugar, mesmo que isso implique fazer sacrifícios difíceis. Esse tipo de compromisso demonstra um amor e devoção profundos a Jesus, motivados por um desejo genuíno de segui-lo e não por razões egoístas ou superficiais. A promessa de receber 100 vezes mais refere-se às bênçãos espirituais, emocionais e eternas que vêm de seguir a Jesus. Embora possamos perder algo ao longo do caminho, Deus nos recompensa com uma abundância de bênçãos que supera qualquer perda material. A maior recompensa de todas é herdar a vida eterna, que significa um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, cheio de amor, paz e alegria. O discipulado cristão envolve uma paradoxa: grandes sacrifícios em troca de recompensas infinitamente maiores. Jesus nos encoraja a ter fé e coragem, confiando que Deus nos recompensará por nosso sacrifício. A vida eterna não é apenas uma extensão da vida terrena, mas uma qualidade de vida completamente nova em comunhão com Deus. Herdar a vida eterna é o objetivo final do discipulado cristão. Os sacrifícios que fazemos não são em vão, mas têm um propósito e uma recompensa divina. O contexto deste versículo é a conversa de Jesus com o jovem rico e seus ensinamentos sobre a renúncia e o sacrifício. Abandonar posses e relacionamentos terrenos por Jesus é um ato de fé e compromisso total. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. A comunidade de crentes oferece uma nova família e um grande apoio para aqueles que deixaram tudo por Jesus. As bênçãos espirituais e emocionais de seguir a Jesus superam qualquer perda material que possamos experimentar. A promessa de 100 vezes mais também tem um significado escatológico, referindo-se às recompensas eternas no céu. Não só desfrutamos das bênçãos de Deus aqui na terra, mas também temos a promessa de uma vida eterna em sua presença. Esta vida eterna não é apenas uma extensão da vida terrena, é uma qualidade de vida completamente nova, em perfeita comunhão com Deus. É o objetivo final de nosso discipulado e a maior recompensa que podemos receber. Pense na história de Maria. Ela dedicou sua vida a cuidar de seus pais idosos, amando-os profundamente e disposta a fazer qualquer coisa por eles. Mas quando conheceu a Jesus, sentiu um chamado para servi-lo e a seu reino. Isso significava deixar para trás sua casa e sua família para seguir a Jesus onde quer que fosse. Foi uma decisão extremamente difícil, cheia de culpa e tristeza, tanto para ela quanto para seus pais. Mas Maria confiou que estava seguindo a vontade de Deus e que ele cuidaria de seus pais em sua ausência. Enquanto Maria viajava com Jesus e pregava o Evangelho, experimentou uma alegria e uma paz que nunca havia conhecido antes. Encontrou seu verdadeiro propósito na vida e compreendeu que os sacrifícios que havia feito valeram a pena. Quando seus pais finalmente faleceram, Maria pôde estar em paz, sabendo que havia dado o melhor de sua vida a eles e agradecida pelos preciosos memórias que guardaria para sempre. A história de Maria é um exemplo poderoso de como o discipulado cristão pode exigir grandes sacrifícios, mas as recompensas oferecidas são infinitamente maiores. Aqueles que estão dispostos a deixar tudo por Jesus encontrarão uma vida cheia de significado, propósito e alegria eterna.
A paradoxa do discipulado nos chama a confiar na fidelidade de Deus e a segui-lo com coragem, sabendo que qualquer sacrifício que fizermos será recompensado abundantemente por nosso amoroso Pai Celestial. Neste percurso pelos ensinamentos e mandamentos de Jesus, exploramos como o amor a Deus e aos nossos semelhantes, a obediência aos seus mandamentos e o sacrifício pessoal são essenciais para viver uma vida de verdadeiro discipulado. Estes não são apenas palavras bonitas ou princípios distantes. São desafios reais e diretos que Jesus nos apresenta para transformar nossas vidas desde o mais profundo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar os outros como a nós mesmos, colocar Cristo antes mesmo de nossos relacionamentos mais íntimos e sacrificar confortos terrenos por recompensas celestiais não são opções a considerar. São imperativos para aqueles que desejam seguir os passos de Jesus. Esses chamados de Jesus não buscam apenas moldar nossa conduta, mas transformar nossas vidas, entrelaçando nosso amor, nossas ações e nossa devoção a Ele com cada respiração que tomamos e em cada passo que damos. Este caminho não é fácil. Muitas vezes implica escolhas difíceis e sacrifícios dolorosos. No entanto, a promessa de Jesus é clara: não estaremos sozinhos nesta jornada. O Espírito Santo nos acompanha, nos guia e nos fortalece. Além disso, a comunidade de crentes atua como uma nova família que oferece apoio e compreensão. Através desses desafios e sacrifícios, descobrimos uma vida de profunda satisfação e alegria eterna que só se encontra na obediência e na proximidade com Deus. Como comunidade de crentes, nos desafiamos mutuamente a viver de acordo com esses elevados chamados. E enquanto continuamos explorando e aplicando os ensinamentos de Jesus, convido cada um de vocês a refletir profundamente como essas verdades estão moldando sua vida hoje. Você está pronto para reavaliar suas prioridades e alinhar seu coração ainda mais estreitamente com o coração de Deus? Se esta jornada pelos ensinamentos de Jesus te tocou, encorajo você a não guardá-la só para si. Compartilhe seus pensamentos e reflexões abaixo nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e ative o sininho para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo. Compartilhe este vídeo com aqueles que você acha que poderiam se beneficiar dessas profundas verdades. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.